E o Corinthians confirmou mais um reforço para o treinador Fernando Diniz. Juiz de direito explicou por que o Ministério Público rejeitou, pelo menos inicialmente, uma intervenção judicial com urgência no Corinthians e o Timão está preparado para o jogo de hoje contra o Platense na Argentina, jogo que marcará a estreia na Libertadores 2026 e também a estreia do novo treinador Fernando Diniz. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Platense na Argentina. Jogo que marcará a estreia do Timão na Libertadores 2026 e também será a estreia do novo treinador Fernando Diniz. O Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Platense. Jogo que acontecerá às 21 horas no estádio Vicente Lopes e será válido pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Os trabalhos de ontem, primeiramente, os jogadores tiram um vídeo sobre o adversário. Após a ativação na academia e o aquecimento no gramado, o treinador Fernando Diniz comandou trabalhos táticos. Na parte final dos treinamentos, tiveram trabalhos de bolas paradas, tanto defensivas quanto ofensivas. Corinthians que entra em campo hoje, fazendo a estreia na Libertadores da América, tendo a necessidade de vencer. Já são 9 jogos sem vitórias. Esses resultados acabaram causando a demissão do Dorival Júnior e hoje será a estreia do Fernando Diniz, ele que foi anunciado na última segunda-feira, dia 6. E o Diniz já começa o trabalho no timão com desfalques. Memphis, Caio César, João Pedro Tioca, o Charles, o Pedro Milans e o Hugo são os desfalques. Então, o Diniz tendo muitas dores de cabeça para montar a equipe, destacando que o Yuri Alberto não treinou por estar com dores no dente também. Acaba sendo uma dúvida para a partida, mas ele viajou com os companheiros. Então, com isso, uma provável escalação do Timão para essa estreia na Libertadores de hoje tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, André, Carrilho, Breno Bidon, Kaique e o Yuri Alberto. A minha opinião quanto a esse jogo de hoje contra o Platense é a seguinte. Primeiramente, com todo respeito ao clube argentino, mas o Corinthians não tem que pensar em qualquer outra coisa que não seja uma vitória nessa estreia jogando fora de casa na Libertadores da América. Estamos falando de uma equipe extremamente modesta, uma equipe com limitações, muitas limitações financeiras. Então, o Corinthians acabou tendo essa estreia de Libertadores. Na minha visão, o jogo é fora de casa, mas contra a equipe considerada a mais fácil do grupo. A minha preocupação é que o Corinthians tem a característica, vamos falar assim, de tornar difícil algo que aparentemente é fácil. Claro, tem que ter cautela. É uma equipe com muita força de vontade. É por isso que acabou ganhando destaques nos últimos anos e acabou estando na Libertadores. Detalhe, esse jogo será a estreia do clube argentino na Libertadores em toda a sua história. Então, não vejo um outro resultado para o Corinthians que não seja a vitória. O Corinthians tem obrigação de vencer. Estreia do treinador Fernando Diniz, claro, com dificuldades. Capitão, teremos hoje um Corinthians com cara do Diniz. O Diniz acabou de chegar. Foram apenas 2 trabalhos. Trabalhos na terça-feira e os trabalhos na quarta. Não tem como, não teve tempo de se fazer nada. Então, claro, será um jogo extremamente fácil? Absolutamente que não. Mas espero que o Corinthians não torne ainda mais difícil
esse jogo de hoje, que é a estreia da Libertadores. Temos tudo para vencer, acabar com esses resultados de 9 jogos sem vitórias. Então será importante demais vencer hoje. Estreia na Libertadores, importantíssimo fazer 3 pontos logo de cara, jogando fora de casa, e estreia do Diniz. Tomara que dê tudo certo, se Deus quiser, eu tenho confiança que vamos vencer hoje. E agora vamos falar sobre as explicações do juiz de direito, que é sócio e já foi conselheiro do Corinthians, Dr. Leandro Cano, sobre a rejeição de intervenção judicial, pelo menos de forma imediata, com urgência, feita pelo Ministério Público há alguns dias atrás. O Ministério Público acabou rejeitando uma intervenção judicial urgente no Corinthians, claro, destacando que existem fatos graves que necessitam ser investigados, e isso absolutamente acabou, de uma certa forma, fazendo com que muitos colocassem que não vai acontecer intervenção judicial no Corinthians ou algo assim. O juiz de direito, Dr. Leandro Cano, que é sócio do Corinthians, já foi conselheiro, acabou publicando um texto em suas redes sociais explicando essa rejeição inicialmente, tratando com normalidade. Vamos lá para o texto dele. Muitos vieram cobrar uma posição sobre o parecer do Ministério Público em relação à intervenção judicial. A leitura superficial leva a conclusões convenientes, mas equivocadas. Não houve até aqui qualquer posicionamento definitivo contra ou a favor da intervenção judicial. O que houve foi o mínimo esperado de seriedade institucional. Os promotores exigiram que o Corinthians fosse ouvido antes de qualquer novo parecer e antes de uma decisão sobre a tutela antecipada. Isso não é indecisão, é respeito ao devido processo, diferente da pressa seletiva que muitos defendem quando lhes convém. Agora acaba a narrativa e começa a realidade. O jurídico do clube terá que responder de forma objetiva e sem retórica vazia cada ponto levantado na petição inicial. É nesse momento que se separa defesa técnica de proteção política disfarçada. E há uma questão ainda mais que incomoda, que precisa ser enfrentada, por qualquer razão, recorrer contra a investigação do Ministério Público. Quem está seguro da própria conduta não atua para limitar investigação. Esse movimento não é neutro e exige explicação clara. Já disse e reitero, intervenção judicial não é medida trivial, é extrema, mas o Corinthians chegou a um nível em que descontrole, a opacidade e a captura política da gestão deixaram de ser exceção e viraram regra. Nesse cenário, tratar a intervenção como exagero é, na prática, defender a continuidade do problema. Sem ruptura, não há correção. E sem correção, o clube segue refém dos mesmos interesses que o levaram até aqui. Então, o Dr. Leandro Cano deixou bem explicado que é algo normal e que deveria mesmo ter seguido nesse caminho. A minha opinião quanto a esse texto do juiz de direito, sócio e ex-conselheiro do Corinthians, Dr. Leandro Cano, é a seguinte: é uma explicação muito bem elaborada para acabar com o que muitos andaram falando nas últimas horas, que não vai haver intervenção, que intervenção judicial não vai acontecer. Por exemplo, não teria como o Ministério Público já decretar intervenção judicial no Corinthians, a Justiça decretar, sendo que o Corinthians ainda não foi nem ouvido. Fato é que existem elementos graves e o Corinthians caminha sim para uma intervenção judicial, só que não com urgência como foi pedido por um grupo de associados, e sim que a justiça está analisando corretamente como que será essa intervenção judicial, detalhando que foram feitos, na verdade, 4 pedidos de intervenção. Inclusive, o Dr. Leandro Cano fez um pedido. E estamos falando de um juiz de direito. Então, a intervenção judicial no Corinthians, eu já falei para vocês, não é se teremos, mas quando teremos. Não é agora, mas teremos. E eu, particularmente, trato a intervenção como a única saída para que o Corinthians se livre de uma vez por todas das pessoas que estão fazendo mal ao clube já há muito tempo.
E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre reforço, pois o Corinthians confirmou mais um reforço para o treinador Fernando Diniz. Reforço para a sua comissão técnica, os homens de confiança do novo treinador do Corinthians. O Timão anunciou na última segunda-feira, dia 6, a contratação do treinador Fernando Diniz. Tudo muito rápido, o anúncio na segunda-feira, dia 6, na terça, dia 7, apresentação. Dia 8, quarta-feira, trabalhos finais. Dia 9, hoje, teremos estreia do Diniz, estreia do Timão na Libertadores da América 2026. Com a demissão do Dorival, que aconteceu no último domingo, a sua comissão técnica também foi embora. Então, o Diniz está montando a sua comissão técnica. Chegaram com ele, inicialmente, já no próprio anúncio do Corinthians, dois profissionais. O Wagner Bertelli, que será o preparador físico, o Léo Porto, auxiliar, e o Corinthians também fechou a contratação do Lucas Vergni, o Lucas que será o analista do Fernando Diniz. O Lucas que, para se ter uma ideia, ele estava na equipe do Vasco, participou de um jogo do Vasco na Argentina, para se ter uma noção, e já permaneceu para se juntar à delegação do Corinthians para essa estreia na Libertadores da América. A contratação do profissional, inclusive, já foi confirmada pelo próprio Timão, tanto é que ele já aparece na lista dos membros da comissão técnica do Corinthians, na página oficial do clube. Então, o Lucas acabou se tornando mais um reforço do Fernando Diniz dentro do Corinthians, dessa vez um analista, mais uma pessoa de confiança do Diniz, mais um profissional que inclusive trabalhou com ele no trabalho que ele fez recentemente na equipe do Vasco ano passado. Corinthians, nós enfrentamos o Vasco na final da Copa do Brasil, vencemos, fomos campeões e o Fernando Diniz era o treinador da equipe. A minha opinião, quanto a esse outro reforço que o Corinthians confirmou para o Diniz é a seguinte: mais um reforço do Diniz, absolutamente com um profissional que foi pedido pelo Fernando Diniz, ele que estava no Vasco, como eu disse, está na Argentina, ele esteve, participou do último trabalho dele no Vasco, na Argentina, e já permaneceu e se juntou à delegação do Timão no hotel, que hoje teremos estreia na Libertadores da América. Analista de desempenho, uma função importantíssima, e claro, teve que ser um homem de confiança do Fernando Diniz. O analista de desempenho é quem organiza, analisa, coleta dados táticos e físicos dos jogadores. Então, é uma função muito importante. Claro, teve que ser um profissional da confiança do Fernando Diniz. Aos poucos, o Diniz vai montando a sua equipe dentro do Timão. Como eu disse, o auxiliar técnico dele será o Léo Porto. Era para ter sido um outro profissional, Lazzaroni, que inclusive já trabalhou no Corinthians, mas ele acabou optando por permanecer no Vasco. O cara que vai ter uma missão também importantíssima, que eu ainda vou explicar a vocês, que é a parte física, que é o Wagner Bertelli, também já está com o Diniz. E o Lucas Vergni, como eu disse, ele se juntou à delegação na Argentina. Então, já são 3 profissionais que chegaram sob os pedidos do Fernando Diniz. Corinthians, que o Diniz tem a missão de fazer o Timão reencontrar o caminho das vitórias. São 9 jogos sem vencer. E claro, existe uma urgência para que os resultados positivos voltem dentro do Timão. Então, como eu disse, mais um reforço, mais um profissional para a equipe do Fernando Diniz, a comissão técnica dele, reforço para a comissão técnica, destacando que o Diniz já falou sobre jogadores, sobre reforços, principalmente para o ataque, mas estamos com a janela de transferências fechada. Até julho, o Diniz vai seguir com esse elenco, já que a partir somente do final do mês de julho que teremos novamente a nova janela de transferência, o Diniz vai ter que se virar com o atual elenco que nós temos e, claro, temos bons jogadores, dá para corrigir as coisas para que o Timão volte a vencer.
Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das explicações do juiz Dr. Leandro Cano sobre o Ministério Público ter rejeitado inicialmente a intervenção com urgência no Corinthians. E quanto ao Lucas Vergni, mais um reforço para a comissão técnica do Fernando Diniz. E o jogo de hoje, falando em Diniz, estreia do Diniz, estreia do nosso timão na Libertadores da América. Qual a opinião de vocês em relação ao placar? Para mim, vamos voltar a vencer hoje, 2-0 para o Corinthians. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!